Olá, boa noite, gente. Tudo bem por aí? Como foi o domingo de vocês? Com família? Passaram feliz? Se divertiram? Agora é hora da gente voltar para a palavra e ver o que Deus tem para nós, né? Eu quero pedir desculpa para vocês porque eu realmente me esqueci de deixar avisado que hoje era dia de ceia. Tá bom? Na próxima semana a gente então faz. Achei que ficaria muito em cima da hora falar sobre isso agora. Então, vamos deixar pronto já, deixar acertado que na próxima semana a gente terá a ceia juntamente com o culto, tá bom? E também já vou inteirar vocês que acabei de acertar com o Tiza que na próxima semana ele vai trazer a mensagem para a igreja, uma vez que eu vou estar em São Paulo. Não que isso impede, mas eu vou estar em São Paulo diante a situação da minha nora ter lá o nenê que está aí por perto, se já não tiver acontecido aí no dia 13, que é o domingo que vem. Mas, com a graça de Deus, vamos estar juntos e ficar felizes por conta disso. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por o dia que nos deu, pelo momento de felicidade que nos deu, de passar o domingo junto com o Lúcio e família, o Tiza e também a Mari, e agora poder estar aqui diante a igreja e trazer a sua mensagem, Pai, porque ela não é minha, eu tenho certeza que é tua, e que o Senhor possa me ajudar, possa me direcionar, possa me dar sabedoria, como também autoridade para conduzir a sua palavra do jeitinho que o Senhor quer que as pessoas ouçam no contexto da Igreja Batista Vila Elisa. Então, no nome de Jesus, eu realmente me ponho agora nas suas mãos e usa-me a mim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada, no capítulo 9 de João, a gente viu a respeito de um milagre surpreendente, né? A cura que Jesus pratica de um cego de nascença, e onde o próprio cego depois, aliás, o próprio ex-cego, diz jamais se viu pronunciar, jamais se viu comentários de alguém que curou um cego de nascença. E hoje a gente vai ver então um surpreendente testemunho, ou por outra forma de expressar, um testemunho surpreendente. Vimos o milagre surpreendente a semana passada e agora o testemunho surpreendente. João, capítulo 9, dos versos 24 a verso 34, que é a sequência da mensagem de domingo passado. Então, João, vou repetir, João capítulo 9, versos 24 a 34. Começando a leitura, João então traz para nós, dizendo assim: Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe: Pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? E os fariseus então retrucaram. Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Verso 29 diz assim: Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então o ex-cego responde a eles. Respondeu-lhes então o homem, né? Diz o verso: Nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade,
a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Verso 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. No verso 34, os fariseus não podiam ficar por menos. Vai lá e diz: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Com a graça de Deus, nós vamos perceber e vamos avaliar aqui nesse texto que existe algumas considerações que nos chamam a atenção, pelo menos chamou a minha atenção. E eu quero trazer para vocês no auxílio de entender esse trecho que é um testemunho, então, surpreendente a respeito dessa pessoa. O que nós podemos ver aí? No verso 24, claramente podemos ver, né, a posição preconceituosa dos judeus. No verso 24, quando eles chamaram então o homem pela segunda vez. Olha que termo que eles usam aí: dá glória a Deus. E depois eles completam: nós sabemos que esse homem é pecador. O que eles querem dizer com isso? Quando lá naquele período usava essa expressão da glória a Deus, eles queriam colocar a pessoa diante essa expressão numa situação em que a pessoa deveria de dizer a verdade. À semelhança do que a gente vê nos julgamentos aqui, quando o juiz coloca a Bíblia, levanta a mão da pessoa e fala: jura dizer somente a verdade, Sim, é exatamente isso que essa frase da glória a Deus, trazida ou vinda dos judeus, significa, em que aquele homem deveria de dizer somente a verdade. Bem, só que por trás disso havia uma intenção muito distorcida do fato real. Os judeus queriam, quando o chamaram pela segunda vez, queriam que ele trouxesse-lhes uma história essa que fosse o suficiente para anular, para cancelar, para desfazer aquilo que Jesus havia feito com ele de uma forma divina. E eu creio, e pelo que a gente vê no texto, não foi bem isso que aconteceu através daquele homem de postura, né, firme, ex-cego. Lembra no finalzinho da mensagem passada, quando eles trouxeram o homem, levados pelos vizinhos até os judeus, e eles perguntaram, depois chamaram os pais para confirmar. Os pais, então, preocupados mais com a posição social do que o que aconteceu com o filho, disse que ele tem idade, interroga ele, não precisa da gente falar nada. Então, aqui está acontecendo exatamente isso. Eles o interrogaram pela segunda vez. E o homem vai, então, e responde com dá, né, uma resposta para eles, um tanto ousada, um tanto, assim, fechada, uma resposta forte. Diz para eles assim: olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Apenas sei que eu não enxergava e agora eu vejo tudo. Ou seja, o que dá para perceber é que esse homem que era cego não conhecia, não sabia detalhes da vida de Jesus Cristo. Porém, ele simplesmente aceitou a condição de ser vedado com a lama que Jesus pôs no olho dele, feito de cuspe mais terra, e que fosse até o tanque de Siloé e se lavasse. E aí ele, obedecendo ao que Jesus disse, obteve a consequência da obediência. Então ele obteve um excelente resultado, que voltou enxergando. O que nós vemos logo a seguir, no verso, então, de número 26, isso foi do verso 25, agora no verso 26, vemos que eles insistem com o cara, ou seja,
a posição de coração duro, né, de incredulidade, através disso, eles insistem com o ex-cego na pergunta do que ele fez contigo, como é que ele fez isso? E por outro lado, como é que então ele abriu os olhos? Aguardando, mais uma vez, que esse ex-cego pudesse trazer a eles uma história, que seria um fato, diferente do verdadeiro, para eles terem algo para então condenar Jesus nisso ou naquilo. No que eles são surpreendidos com a resposta do ex-cego, que disse assim: eu já disse a vocês, do verso 27, eu já disse a vocês, mas vocês não prestaram atenção, não atenderam ao que eu disse. Ou seja, ele então não contou história nenhuma diferente do fato ocorrido. Aconteceu isso e pronto, acabou. O homem botou a lama no meu olho, mandou eu ir lavar, eu fui lavar e voltei. Ele não confirmou isso, porque ele já havia dito. Mas por outro lado, ele foi lá e desafiou os caras. Ele disse assim para os caras: escuta, quereis vós então também ser discípulos dele? Esse também nos traz uma ideia dupla. Ideia essa de que possivelmente, mesmo não conhecendo Jesus, esse ex-cego tornou-se um discípulo verdadeiro de Jesus, para poder dizer e encarar com toda a coragem esses fariseus. É interessante e é gostoso saber disso, nós vamos ver o porquê. Então, que os fariseus, não querendo ficar por baixo desse desafio lançado, quereis vós também ser discípulos dele, os fariseus então apresentam diante do que nós estamos vendo uma situação que é fácil a gente ver através da religiosidade o endurecimento do coração deles. Endurecimento esse, religiosidade essa, que a gente vê facilmente no mundo de hoje, vendo essa condição de distorção de dinheiro, o que aconteceu no Rio de Janeiro e assim por diante, vários fatos a gente está vendo de pregadores distorcer a palavra para conveniência própria e para glória própria. Então, eles disseram, não, discípulo dele, ou seja, referindo-se, né, à dureza do coração deles, discípulo dele é tu, não nós. Nós somos discípulos, na verdade, de Moisés. Como que, desfazendo completamente da posição, desculpem, eu engasguei com a saliva. Querendo os judeus, então, desfazer por completo de quem era Jesus Cristo. Caramba, presta atenção. Um cara como Jesus, que nasceu no berço de um curral, de uma manjedoura, filhos de pais pobres, de uma cidade pobre, que continuou sendo pobre, eu vou ser discípulo de uma pessoa dessa? O que eu vou lucrar com isso? O que eu vou ganhar com isso? É o que passava, então, na cabeça dos fariseus. Eles, então, completa. Sabemos a ideia deles. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos quem é. Ou seja, era desfazer completamente Jesus. A surpresa para eles foi, então, a firmeza, né? A declaração feita, a lógica apresentada pelo ex-cego a respeito do que aconteceu com ele. Então, a gente vai ver mais alguns pontos, uns 7 pontos pelo menos, interessante aqui no verso 30 a 31, até talvez aí no verso 32, o que a gente aprende sobre esse testemunho surpreendente do ex-cego. Vamos lá ver. A primeira coisa que ele diz para os fariseus: é estranho que vocês, mestres da religião,
não saibam de onde esse homem veio, ou desse homem é, no verso 30. Então ele vai lá e paf, nos fariseus. A coragem dele não bastou por aí, ele diz ainda, mas o fato é que ele operou um milagre que não se pode contestar. Eu era cego e agora eu vejo. Também no verso de número 30. Ele diz ainda, vocês devem saber, pois eu também sei que Deus não atende a pecadores. Assim foi o que eles disseram, que ele era pecador, então como é que ele fez o que fez? Então ele vai lá e fala, vocês devem saber disso, que Deus realmente não atende a pecadores. Aí ele vira e diz mais uma outra qualidade que ele notou em Jesus Cristo. Vocês devem saber, pois eu também sei que Deus só atende. Gente, presta bem atenção nessa frase, que Deus só atende os que o temem e praticam a sua vontade, no verso 31. Isso ele está dando uma lavada, não só nos judeus, mas todos os que hoje vivem dentro das igrejas com os mesmos pensamentos dos judeus. Ele diz ainda, olha que coisa interessante, ele coloca no verso 32. Vocês que estudaram conhecem a história do mundo. Ou seja, eles deveriam de saber muito bem de onde é Jesus. De onde surgiu Jesus e quem era Jesus Cristo. No entanto, eles negaram. A última observação que eu quero deixar nesse período, nesse trecho do testemunho surpreendente desse ex-cego é o seguinte, ora, se este homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada. Então, eu quero completar dizendo, então vejam, vocês estão diante da única possibilidade, ou seja, é uma colocação que o ex-cego fez para os judeus. Vocês estão diante da única possibilidade que existe. Esse homem só pode, então, ser de Deus. Será que dá, tanto para você quanto para mim, imaginar como é que deve ter sido esse diálogo deles? Essa conversa de trunca para lá, trunca para cá, vai para lá e vem para cá? Como que os judeus, por exemplo, ficaram envergonhados diante uma população da qual tinham eles como mestres da lei, diante dessa lógica, diante desses argumentos que a gente acabou de ver apresentados por esse ex-cego? O que acontece aqui? Esse ex-cego, na verdade, mostrou a cegueira espiritual que havia nos fariseus. Diga-se de passagem que essa, por exemplo, cegueira espiritual, é a pior cegueira que um homem ou uma mulher pode ter na sua vida. A cegueira espiritual. Como vemos aqui nesse trecho, foi a forma exclusiva que os fariseus ouviram do homem curado por Jesus. Ou seja, houve um fato, apertaram o cara, tiveram a resposta à altura daquilo que eles mesmos cobraram. Resultado, o que adiantou esse relato, o que adiantou essas observações que esse ex-cego fez a respeito de Jesus em relação à fé dos judeus? Não adiantou em nada, claro. Resultado, concluindo a nossa mensagem de hoje, no verso 34. Os fariseus, não mudando em nada no pensamento, no quebrantamento do coração, então reagiram de uma forma violenta contra o ex-cego e o expulsaram. Quando ele diz, tu és nascido em todo pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. O que eles quiseram dizer com isso? Que muito provavelmente eles se sentiam tão superior àquele homem, porque principalmente ele havia nascido cego, que eles chegavam ao ponto de se considerar isentos do pecado, que o pecador era ele, porque nasceu cego. Olha que ponto que chega. E aí a gente vai ver a seguinte forma.
viram-se como nascidos diferente. Quer dizer, se isentam, ou seja, eles se isentaram, né, do pecado. Mas foi diante dessa, olha só, hein? Presta bem atenção. Foi diante dessa pretensão de ter nascido sem pecado, de ser superior às outras pessoas, que Jesus, em várias ocasiões, os chamou de hipócrita. E é assim, ou seja, de forma hipócrita, que agem os homens detentores exclusivos, ou seja, os homens que fazem, que agem igual aos judeus. Eles se consideram autossuficientes, se consideram perfeitos, são detentores exclusivos da verdade e da sabedoria. Eles são perfeitos aos seus próprios olhos e, ao mesmo tempo, são pessoas intolerantes e pessoas violentas para com aqueles que não concordam com eles. Ou seja, dá para a gente tirar aqui um perfil de quem realmente é divino, ou seja, de quem é de Deus, quem creu, quem foi convertido realmente e quem não foi convertido. Aí eu vou deixar uma pergunta só para pensar e trabalhar a nossa cabeça. Como temos nós reagido diante às ações de Jesus? Aceitando as ações dele ou recusando as ações dele? Pensa um pouco nisso. Os judeus recusaram. Jesus os chama de hipócritas. E nós, uma vez dizendo somos convertidos, como é que temos agido? Só para pensar um pouco. Deus os abençoe. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse momento e que nós possamos tirar muito proveito, Deus, desse testemunho surpreendente de uma pessoa que não tinha estudo, não tinha base nenhuma e enfrentou os doutores da lei, os considerados autoridades na lei, dessa maneira, simples, clara, objetiva e com coragem. Nos faz assim, ser pessoas com coragem suficiente para, em qualquer situação, honrar o nome de Jesus Cristo, no nome santo de Jesus. Amém. Gente, até quinta-feira, quando eu posso bem trazer para vocês a mensagem de oração, tá bom? E fiquem com Deus. É o que eu desejo. Amém e amém. Saudade de todos, hein?